Boa noite, mais uma noite de domingo, Alma que Ensina, com vocês. Hoje nós vamos trabalhar a questão do autismo. Quando a criança pode estar apresentando sinais de autismo. Eu sou Adriana Gino, psicopedagoga, com 31 anos de experiência na área de educação, 5 anos na área clínica, e vamos conversar também com Carla. Olá, gente. Aqui sou Carla, orientadora parental, mas também pesquisadora na área de autismo. Eu tenho mais de 10 anos que eu venho estudando essa área e estou com esse projeto, junto com a Adriana e com a Carmen, que a gente pretende, né, sempre somar com mais informação, mais conhecimento e compartilhar o que a gente vai, ao longo do tempo, aprendendo. Eu, como mãe atípica, além da parte prática, eu ainda tenho a teoria que eu estudo, e estudo muito nessa área. E bola para Carmen. Boa noite, gente. Sou Carmen Pena, pedagoga há quase 30 anos, uma vivência grande em sala de aula, me especializei em psicomotricidade, sou estudiosa da área do TDAH e do autismo, e junto com as meninas aqui, nós estamos aqui para contribuir, para compartilhar e acolher, né, todos que vivem os desafios que estão ligados a essa questão. Isso. Então, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Bom, quando a criança apresenta os sinais de autismo e você não consegue identificar, qual realmente será o grande problema dessa questão? O que a gente, primeiro de tudo, tem que levantar é o seguinte: se você não está conseguindo observar os sinais que o autismo apresenta no seu filho, na sua filha, ou na criança da sua família, talvez seja por uma questão de falta de informação. Eu convido a todos que fizerem sentido essa questão de compartilhar com os conhecidos que possam ter crianças e tenham algum tipo de dúvida se a criança tem autismo, porque a nossa intenção nessa live é com que vocês saiam daqui conseguindo entender um pouco mais do que é mito, do que não é mito, o que é verdade, para poder realmente dar um passo adiante se a criança não tem o diagnóstico, à procura de uma investigação mais assertiva, ou então que realmente, quando já é um caso em que o diagnóstico já foi concluído, que a pessoa também continue no caminho com mais certeza. Bem, um dos erros mais comuns que a gente vê é a seguinte frase: vamos dar um tempinho, isso daí é coisa do desenvolvimento. Vamos esperar um pouco. Bem, por que isso é uma interpretação que pode ser errada e danosa? De fato, algumas situações, a gente, quando espera, a criança acaba apresentando em seu desenvolvimento questões que vão responder plenamente aquilo que é esperado. Mas muitas vezes essas afirmações elas vêm de profissionais que deveriam ou poderiam, inclusive, direcionar melhor o olhar das famílias, dos pais, para a questão do autismo. Eu posso dizer com muita tranquilidade, ainda mais que há 10 anos atrás, o autismo não era algo tão falado e tão claro. A gente realmente vem observando uma crescente muito grande em relação
ao número, quantidade de crianças autistas. E no campo da educação, isso era comum. Não, isso daí é do desenvolvimento. A criança ainda vai vencer tais questões. Ainda não houve a queda dos dentes, não houve a troca dos dentes, porque realmente isso é comprovado pela neurociência. Tem algumas aprendizagens que elas só ocorrem após a troca dos dentes. Por quê? A troca dos dentes ela acontece por uma questão neural. A informação do cérebro passando para o corpo, que ele já está amadurecido o suficiente para que haja a troca dos dentes. E aí, quando há a troca dos dentes, realmente a gente vê um salto cognitivo, social da criança. Mas a questão que é muito séria é que alguns aspectos eles são desconsiderados e principalmente não são observados em relação a outros campos também. Nunca uma criança que é autista, ela apresenta um sintoma isolado. E aí a gente precisa entender esse sintoma no tripé da linguagem, no tripé da socialização e no tripé da autorregulação. Se a criança ela vem apresentando questões nos 3 eixos, é algo realmente de se preocupar e procurar realmente uma ajuda de um especialista. E aí eu chamo a atenção de uma questão. Alguns médicos também, eles não têm feito atualizações suficientes para poder dar esse tipo de encaminhamento. Então, se o pai e a mãe têm alguma dúvida em relação à questão do seu filho, não quer dizer que o pediatra ele realmente esteja apto e capacitado para poder dar essa orientação de maneira assertiva e correta. Se, então, a dúvida permanece, o mais interessante é que procure outros profissionais para poder fazer a orientação parental e buscar, talvez, uma investigação com outros profissionais para que isso realmente tenha respostas suficientes às suas dúvidas. Então, fechando essa parte, né, da questão de entender os sinais não isolados. Então, por exemplo, uma coisa que às vezes é muito comum dizer a criança ela olha nos olhos, então não é possível que ela seja autista. Realmente, olhar nos olhos é uma marca de muitos autistas, mas não são de todos os autistas. Agora, porque não olha nos olhos, não quer dizer que seja autista. Às vezes, a criança ela não olha nos olhos das pessoas por travas emocionais. Pode ter acontecido alguma questão em que ela não tenha confiança nas pessoas, e por isso ela não vai olhar nos olhos, por isso que ela vai ficar mais coagida. Então, a gente não pode, não deve olhar de uma maneira isolada, e principalmente entender que o autismo ele precisa ter sintomas que se apresentam em outras áreas também, eles não são isolados. Não é isso, Carla? Aproveitando essa deixa aí da Adri, eu gostaria de reforçar isso, gente. Estava aqui, enquanto ela falando, eu estava aqui lembrando que há 10 anos atrás o autismo entrou na minha vida. Na verdade, pouco mais de 10 anos com as suspeitas, mas se confirmando há quase 10 anos atrás. E hoje nós temos muita informação, mas ainda, como a Adri deixou bem claro, existem alguns médicos que não trabalham com autismo, trabalham com outras especificidades e não acompanham as atualizações que são recentes. E é muito importante, gente, a gente hoje seguia, né, pelo manual estatístico
estatístico, de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, que está na sua 5ª edição revisada, é o que hoje define, né, o que realmente é considerado transtorno do espectro autista ou autismo. E ele define isso em critérios, dividido em 2 critérios, né? Dentro desses critérios, a Adriana falou, eu gostaria de reforçar aqui, mas reforçar os critérios, eu já até falei isso recente numa live, mas queria reforçar de novo nessa, que é o seguinte, ele divide o diagnóstico do autismo para quando as pessoas atendem 2 critérios. O primeiro critério, que ele chama de critério A, é o critério da comunicação e interação social. Dentro desse critério, ele divide 3 itens. Se o indivíduo, se a criança, se o adolescente, se o jovem, adulto e idoso, porque a gente tem autista em todas as fases, né, da vida, porque o autismo não acaba, as pessoas crescem. Se esse indivíduo tiver déficit na reciprocidade socioemocional, ou seja, dificuldade em manter conversa, em iniciar conversa, em compartilhar emoção, ou se esse indivíduo tiver déficit de comportamento de comunicação não verbal, o que seria isso? O que a Adri colocou, a questão, a dificuldade do contato visual, que pode acontecer com grande parte, mas também é algo que é treinado. Então, quando a criança ela começa desde cedo uma terapia, tende ela a conseguir olhar. Outra questão que também chama atenção nessa questão do comportamento não verbal é a linguagem corporal do indivíduo. É muito comum, gente, principalmente no caso das mulheres, que hoje eu venho estudando, mulheres, o autismo feminino, eu acho que isso é mais visível, pelo menos eu vejo isso acontecer comigo e com algumas pessoas, já relatos, que a gente muda a feição, aparece que você está com raiva sem você estar com raiva, você não tem controle do seu corpo, do que você está transmitindo, sabe? Então, isso é um déficit, é uma dificuldade da linguagem corporal. E o terceiro item, que seria o déficit em desenvolver, manter ou compreender um relacionamento, e aí esse relacionamento social, ele pode ser tanto um relacionamento amoroso, como o próprio relacionamento de amizade, ou de emprego, né? Muitos autistas têm dificuldade de se manter em emprego, porque não conseguem desenvolver um bom relacionamento com os colegas, né? O colega, eu acho que ele é muito chato, que ele é muito rígido, muito teimoso, ou às vezes lento. Então, várias características que existem dentro do TEA, às vezes cria, ou não entende uma coisa que foi falada, ou entende errado, cria muitos conflitos profissionais. Então, se a pessoa atender esses 3 itens dentro do critério A, ela já está com metade do laudo, mas ela precisa ainda fechar o critério B. No critério B, o DSM fala que de 4 itens, tem que fechar 2. Então, você precisa fechar os 3 critérios do critério A, mais pelo menos 2 do critério B, que eu vou ler para vocês agora, que é sobre os comportamentos repetitivos e restritos. O primeiro item seria movimentos, uso de objetos e fala estereotipada, uma fala repetitiva, né? Uma maneira de repetir muitas... às vezes, a fala não é repetitiva, mas algumas frases são repetitivas, ou às vezes tem uma ecolalia junto, que repete uma coisa que não tem sentido, uma coisa que foi treinada, tem que ver alguém, sempre vai dar bom dia, mas você está encontrando com a pessoa à tarde e você fala bom dia, de noite você fala bom dia. Então, algumas questões que traz algo que não é comum, que é estereotipado. Outro item, insistência na rotina, inflexibilidade, o que a gente chama também de... nossa, fugiu o termo aqui agora, gente. Cognitivo, não é... rigidez cognitiva, desculpa. Então, a pessoa tem uma inflexibilidade de lidar com mudanças, ela mantém o mesmo ritual, ela gosta de sentar no mesmo lugar, ela gosta de usar o mesmo copo, ela gosta de sempre estar com o mesmo brinquedo, e no caso de adultos, tem outras tantas coisas que podem estar aparecendo como uma rigidez na rotina. Outro item é interesses altamente restritos e fixos, o que a gente às vezes fala de hiperfoco. A pessoa só consegue falar sobre um determinado assunto ou
a criança só consegue falar sobre um tipo de desenho ou um tipo de brinquedo, sabe tudo sobre dinossauro, sabe tudo sobre futebol. O hiperfoco pode ser qualquer área, né, gente? E o quarto item é um item que é muito comum e visível às vezes, que é a questão da hiper ou hipo reatividade a estímulos sensoriais. Então, a dificuldade que muitas pessoas do TEA têm, que é de lidar ou com luzes, ou com barulho, ou com cheiro, ou com uma questão de tato mesmo, alguns não gostam de toque, de abraço, isso tudo estaria dentro desse item 4. Então, voltando, muitas pessoas, às vezes, quando a gente fala de autismo, já ouvi isso em alguns lugares, em palestras, as pessoas falarem assim, uai, eu também tenho isso, eu também apresento essa característica, será que eu sou autista? Não é uma ou duas características que você possa apresentar dentro do diagnóstico que pode ser realmente um sinal de autismo. Mas existem alguns sinais que eles ocorrem assim, de maneira que a gente pode falar mais comuns, porque eu gostaria de lembrar que o autismo, ele é único para cada indivíduo. Então, existem várias características que são identificadas, juntos, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Que você pode colocar 2, 3 juntos, você vai ver que mesmo nível, porque o autismo a gente já falou em outras lives, mas não custa repetir, a gente também tem isso no DSM-5, a questão de níveis de suporte, uma divisão que a gente acha que até vai mudar, mas que atualmente ainda existe, que é a pessoa que precisa de pouco suporte, ou suporte pontual, ficaria no nível 1 de suporte. A pessoa que precisa de um suporte mais presente, mas consegue em alguns momentos ter uma autonomia, nível 2 de suporte. E aquela pessoa que precisa de suporte total, sempre precisa de alguém para ajudar, alimentar, vestir, ir no banheiro, não tem uma autonomia, estaria no nível 3 de suporte. Eu estou falando isso de uma maneira bem simplista, para não fugir muito do horário, que eu já vi que eu já estou alongando. Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque essa diferença, gente, é o maior problema que eu vejo hoje, porque as pessoas confundem muito, porque acham que conhece um autista, conhece todos. Mas se você conhece um autista, você conhece um autista. E eu lembro, todas as vezes que eu vou falar disso, de um professor que foi professor do meu filho, um excelente professor de música da escola que meu filho teve, que em uma reunião ele falou uma coisa que assim, eu achei muito legal. Ele falou isso, eu achava que todos os autistas eram iguais, até trabalhar aqui, na escola, né, que ele está. Porque aí eu passei a receber 3 autistas por turma, e todo ano, cada desses 3 autistas que entram são totalmente diferentes dos 3 que saíram. Então, eu nunca vi um autista igual. E você nunca vai ver um autista. Algumas características vão, sim, ser semelhantes, mas igualzinho você nunca vai ver, porque passa dessa questão da individualidade, e é isso que é esperado também nas intervenções para que possa dar certo. Fechando essa parte, gente, eu queria só lembrar um ponto que a Adri tocou, que eu acho que é muito esclarecedor, que é a questão dos sinais que costumam aparecer com mais frequência, né? Só um minutinho. O que acontece? Principalmente para pais de primeira viagem, para todo mundo, né? Eu acho, mas independente de ser de primeira viagem, mas de primeira viagem ele tem uma referência. Eu queria lembrar que na caderneta de vacinação vem um instrumento que é de avaliação para a TEA. Esse instrumento ele é usado para avaliar a TEA, e é muito importante os pais olharem o desenvolvimento nesse instrumento. Eu esqueci o nome dele aqui agora, acho que eu esqueci, mas eu vou lembrar e vou falar. O que é importante olhar? Se o seu filho está realmente seguindo aquela tabela de desenvolvimento. E se perceber que não está, se ficar na dúvida, se achar que está atrasado, já procurar esclarecer isso com o pediatra, e se o pediatra tiver dúvida, procurar alguém especializado, porque é muito importante, gente,
é fundamental descobrir o autismo quanto antes. Quanto mais novo for a criança, a gente vai falar isso mais aqui, é mais importante. E alguns sinais que, por exemplo, apareceram para mim há 10 anos atrás, que chamavam minha atenção e que é um dos sinais comuns, um deles que eu queria destacar aqui, é de você chamar a criança e a criança não te atender. Você fala o nome, ela está perto, você percebe que ela ouviu, e ela continua fazendo a atividade que ela está fazendo, seja brincar, seja ver desenho, seja colorir. E aí você fica, gente, será que ele é surdo? Ele não está me ouvindo? E aí você faz um teste, coloca lá uma coisa que ele gosta na televisão, na mesma hora ele olha. Aí você percebe, não, ele está me escutando, mas ele não me atendeu. Então, essa questão de, às vezes, não responder ao nome, uma dificuldade de olhar, que já foi colocada aqui nos olhos, quando está interagindo com as pessoas, não conseguir apontar, ou apontar pouco, é um sinal que a gente precisa olhar. A criança que não consegue compartilhar, dividir o interesse com outra pessoa, se ela está num ambiente e entra uma outra pessoa e ela nem percebe que essa outra pessoa entrou, ou se ela está brincando com algum brinquedo e a pessoa tenta brincar com ela e ela não corresponde, ela não tem uma atenção compartilhada, isso é um sinal que a gente precisa olhar. A dificuldade de estar com pessoas, e isso não só bebezinhos, mas principalmente antes dos 3 anos, é muito visível que, por exemplo, uma criança que não tem esse atraso, com 2 anos, ela vai querer sempre estar perto do outro, ela vai querer socializar. E a criança que está com TEA, tem esse atraso no desenvolvimento, ela fica, às vezes, sozinha, ela não busca esse contato, essa interação com outras crianças, nem com o adulto. Ela às vezes, na escola, por exemplo, é comum o professor falar, ele brinca sozinho, os coleguinhas estão brincando com outra coisa, mas ele está lá quietinho, no tempo dele. Outra questão que chama muita atenção, gente, é brincar com algum movimento repetitivamente, carrinho, ficar na mesma posição, passando carrinho ou rodando rodas. A criança que é muito interessada com ventilador, com objetos que rodam, isso tudo são questões que chamam a atenção. E eu gostaria de lembrar que não é a partir só dos 2 anos que a gente vê sinais precoces. A gente vê sinais precoces antes. Por exemplo, quando a criança começa a balbuciar, se ela não balbucia até 1 ano de idade, é uma coisa assim que não está normal, tem que olhar. Porque com 1 ano de idade ela já até saiu dessa fase do balbucio. Ela já está até começando já a emitir algumas palavras. A criança que tem dificuldade de fala, passou de 1 ano e meio e ela não está falando, ela está falando uma ou 2 palavras, também é necessário olhar. Isso aconteceu comigo, com meu filho. Meu filho, ele falava, mas ele falava palavras soltas, ele não fazia uma frase e ele comunicava pontual. Mamãe água, mamãe TV, mamãe sair, sabe? Eu entendia o que ele estava comunicando, mas ele tinha um pouco o repertório de fala e ele não tinha frase. E uma questão que eu queria fechar, essa parte, né, que eu estou trazendo aqui para vocês dos sinais precoces, é lembrar que muitas vezes, desculpa, as crianças elas podem desenvolver as características. Ela pode aprender a falar, ela pode aprender, ela pode interagir normalmente, você achar que ela é social, e de repente você começa a perceber que é uma criança que dava tchau, parou de dar tchau, que cantava parabéns, parou de cantar parabéns, que brincava com outras crianças, começou a se isolar. Existe dentro do transtorno do espectro autista, e eu não posso deixar de falar, uma regressão, que a gente chama de autismo regressivo. Isso pode acontecer principalmente antes dos 3 anos, mais especificamente ao redor dos 2 anos e meio, tá? E esse é muito, muito difícil quando acontece isso, essa regressão, porque as famílias elas percebiam que a criança estava acompanhando totalmente o ritmo natural e, de repente, ela para. Eu conheço uma criança que ela estava realmente falando e o pai fala para mim, falou várias vezes, Carla, é muito estranho, meu filho dormiu uma noite
e acordou outra noite, acordou no dia seguinte, parecia que eu estava com outra criança. Ele parou de falar, ele já estava falando e ele não fala mais, até hoje. Então, o pai está na luta, tentando ver se volta essa fala aqui, né? Que se perdeu aí. Nada. Ele acontece porque a gente tem podas neurais nessa fase, dos 2 aos 3 anos, e a poda neural, ela vem, todo mundo tem, independente ou não de ter autismo, mas quando acontece com a criança do transtorno do espectro autista, o que é triste? Que o que não está sendo muito desenvolvido, ou não necessariamente, vamos dizer, a fala não estava sendo desenvolvida, não é isso, mas alguns dos conectores que não estão muito ativos, vamos dizer assim, eles param, né? Então, assim, a criança, ela até já podia estar falando, mas essa parte da fala não estava ainda ativa, e aí veio a poda e tirou a fala dela. Então, gente, o que eu gostaria de deixar claro nessa live? Quando a gente fala desses sinais, e tem muitos outros, tá, gente? Eu fui colocando alguns na dúvida, podem pesquisar no DSM, podem também entrar em contato com a gente se quiser conversar, né? No Alma que Ensina, às vezes quer conversar individualmente, trocar uma ideia, mas é importante procurar ajuda. Por quê? Porque justamente essa fase inicial dos bebês até os 3 anos é fundamental na intervenção. Tivemos problemas com a Carmen, Dri? Tivemos. Estou vendo que ela entrou, saiu, entrou. Ela mandou mensagem aqui pelo WhatsApp, que está com instabilidade na rede. Mas então, vamos continuar. Vou prosseguindo aí com a fala da Carmen. A Carmen, ela tem uma larga experiência por ainda estar dentro de sala de aula também. Ela atua como professora de ensino fundamental 1, dos anos iniciais, ali, primeiro, segundo ano. Então, essa convivência com crianças já diagnosticadas ou em processo de diagnóstico são fatos recorrentes na sala de aula nos últimos anos. E, então, o que ela observa muito? A questão da socialização, né, e que vem também ali aliado com a questão da linguagem, isso fica muito evidente na sala de aula. Então, é uma chamada, uma provocação também para os educadores, para os professores que estão em sala de aula para observar a qualidade da integração do criança. Às vezes, a criança ela participa de atividades em grupo, ela fica próxima de brincadeiras, mas efetivamente muito repelente próprias em relação ao próprio professor. Ela não brinca com, ela participa do trabalho em grupo, mas ela nem sempre ela faz trocas efetivas para que o trabalho seja desenvolvido em grupo. Então, são questões que muitas vezes são mais fáceis de serem observadas no contexto de sala de aula, porque hoje, com a vida moderna, correrias, muitas famílias são muito pequenas, às vezes filhos único, e a interação social com outras crianças, isso não é muito observado pelos pais, e os pais muitas vezes denominam esse tipo esse jeito de ser da criança como timidez, é retraído, ele ainda precisa do meu auxílio, é muito, muito agarrado a mim, mas já no contexto de escola, isso é facilmente observado. Então, essa é uma dica muito importante em relação aos professores, para os professores que observem essa qualidade de interação e para as famílias que, porventura, tenham dúvida, que também acolham com a tranquilidade possível, né, as observações do professor, porque
o que a Carla disse é verdade, tem a questão da poda neural. A gente não pode esquecer que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele acontece quando justamente o cérebro vai desenvolvendo e por certa imaturidade. Quando ela falou, né, ali dos bebês, muitas vezes isso é observado principalmente nas habilidades psicomotoras. A criança, às vezes, ela demora a sentar, ela demora a rastejar ou a engatinhar. Existe frequentemente uma hipotonia ou então uma rigidez com que a criança ela acaba não dando conta dos movimentos que precisa. Então, isso tudo precisa ser observado. E, mais uma vez, pegando nessa questão do desenvolvimento psicomotor, isso também é muito trabalhado nas escolas de educação infantil, nas EMEIs, como preparação para que a criança tenha para entrar no processo de alfabetização. Então, os professores eles são muitas vezes bem capacitados, na maioria das vezes bem capacitados para observar esse tipo de questão. Tá? Então, eu volto com a Carlinha, que ela vai trazer mais contribuição para a gente. É importante isso que você traz, Dri, porque eu acho que a minha vida fez uma mudança muito rápida e que foi muito, apesar de eu ter tido dificuldade de fechar o diagnóstico, mas isso cabe à história para outra live, eu não deixei de fazer intervenção com meu filho, mesmo sem ter certeza se era autismo. E é nisso que eu queria trazer, nessa dúvida, vamos agir. Por quê, gente? Quando você não tem certeza, e aí é o que aconteceu comigo. Meu filho, com 2 anos, lindo, fofo, gordinho, bom de apertar, ele começou com uma dificuldade de fala, né? Como eu comentei, falava por palavras soltas. Na escola, isso chamou atenção, porque as crianças da mesma idade já falavam frase. Aí a escola já me chama para conversar e já me pede para procurar uma fono de imediato, no maternal 3, eu sempre confundo, mas é maternal 3. E aí, com pouco tempo, a escola me chama de novo, pedindo para mim poder fazer uma avaliação, porque não era mais só a fala. Outras características começaram a chamar a atenção há 10 anos atrás nessa escola, e hoje eu fico pensando, que escola que estava preparada, porque foram as professoras que perceberam muito rápido. Eu tenho certeza que elas já sabiam que ele era autista, elas não falavam porque não podiam, mas elas, por que eu tenho certeza? Por que eu tenho certeza que elas sabiam? Porque elas me cobravam uma agilidade na descoberta do que meu filho podia ter. E isso me angustiava, mas hoje eu entendo. Elas também estavam angustiadas. Me angustiava, mas do meu lado não é porque eu negava, tá, gente? Existe também o conflito da família quando nega. Eu acho que eu não dei muita sorte de encontrar profissionais especializados. Então, eu levava e ninguém via nada. E a escola via. E aí eu chegava na escola e falava, não, levei, não viram. Ah, mas ele tem isso, você tem que correr, ele está fazendo isso, você precisa olhar. Então, as professoras estavam ansiosas, porque elas sabiam do negócio que eu não sabia. Elas sabiam que meu filho estava no momento certo de ter intervenção. Elas queriam que meu filho fosse para frente. E elas me pressionavam nessa luta de buscar um diagnóstico, porque elas sabiam que se eu fechasse o diagnóstico dele aos 2 anos e pouco, faria muita diferença na vida dele. Eu não consegui, não foi por falta de procurar, eu procurei muito, eu rodei o meu plano de saúde todo, mas o que acontece? Os médicos que sabiam do autismo não estavam no plano de saúde. E eu não sabia disso, gente. Naquela época, 10 anos, hoje até a gente encontra médicos no plano de saúde que entendem autismo, mas há 10 anos atrás, quem entendia autismo mesmo estavam com clínicas particulares. Na verdade, em Belo Horizonte tinham muito poucos naquela época. E aí, o que aconteceu? Eu procurei um médico que fez um pouco de diferença particular.
dentro do que eu podia pagar, porque tinham outros médicos que tinham conhecimento do autismo. Na verdade, eu fui indicada para um, mas que na época eu não consegui pagar, e que hoje eu arrependo de não ter feito empréstimo e ter pago, mas foi, né? Porque esse médico, eu paguei ele mesmo sem poder 2 anos e meio depois, e foi ele que fechou o diagnóstico do meu filho, ou seja, eu até paguei mais caro do que quando eu fui indicada, mas quando eu não consegui pagar e fui num outro que eu consegui, esse outro me falou uma coisa que fez a diferença. Ele falou, você não precisa saber se ele é autista ou não, você precisa agir. Se ele for e você agir, você já está resolvendo. Por quê? Porque para mim poder fazer uma avaliação certa do seu filho, a gente vai ficar muito tempo, você vai ter que pagar a consulta durante muito tempo. Não, se você sair daqui e buscar fono, TO, psicólogo, você já vai estar agindo. E foi esse o guia que eu tive. Fez diferença? Ele fez. Poderia ter feito mais se eu tivesse tido uma direção especializada, porque eu também fui para terapeutas não especializados, embora eu possa falar assim que no campo da TO e da fono, ele realmente teve intervenções, mesmo não sendo especializadas, que eu acredito que fez diferença. Mas, o que acontece? Houve muitos erros, muitas dificuldades no meu processo, e isso gerou um atraso que meu filho paga até hoje. Com 13 anos, até hoje, ele está em intervenção. Porque se eu tivesse conseguido fechar a intervenção certinha, provavelmente ele já teria alta, porque ele não tem atraso intelectual, ele não tem, ao contrário, ele tem o QI alto, ele é um menino esforçado, mas alguns atrasos, inclusive os atrasos motores que Dri colocou aqui, que são fundamentais, eu só fui descobrir tardiamente no meu filho. Então, eu também agi depois dos 5 anos. Por que eu estou contando isso, gente? Porque fez a diferença para mim agir sem ter o papel, sem ter o diagnóstico. Mas eu não tinha tanta informação na época. E hoje, vocês têm muito acesso à informação de qualidade, e já tem um grande número de médicos, o que já facilita fechar o diagnóstico, porque você consegue vários preços, vamos dizer assim, e já tem muitos especialistas, inclusive via plano de saúde. Alguns planos de saúde, nem todos, mas a gente já vê que está vindo um movimento. Isso, gente, facilita, porque aí a gente tem que voltar na questão que eu estava falando da neuroplasticidade. Até os 3 anos, até 5, mas especialmente até os 3 anos, o cérebro ele é uma esponja, ele tem uma abertura muito grande para facilitar que as crianças aprendem. E se a gente está falando de uma criança que tem um transtorno do espectro autista, a gente está falando de uma criança que tem atraso de desenvolvimento. Então, quando a gente pega lá na caderneta, que tem o que cada criança tem que fazer em cada fase, a gente vê que a nossa criança ela não está fazendo o que ela tinha que estar fazendo na idade dela. Ela ainda está presa em alguma coisa para trás. Se a gente já vai intervindo, a gente vai aproximando cada vez mais ela dos pares. E a partir do momento que a gente vai fazendo essa aproximação através de intervenção precoce, essa criança não vai deixar de ser autista, gente, mas ela vai ter vários recursos para lidar com as dificuldades dela. E algumas dificuldades ela praticamente vai conseguir sanar a partir do momento que ela tem essa intervenção, esse treino. Então, é muito comum crianças que têm intervenção precoce, quando passa por uma avaliação mais velha, às vezes o médico ele vai até possivelmente achar que não tem autismo, se ele não for uma pessoa que entenda de autismo e que veja que essa criança teve intervenção. Acho que era isso que eu queria reforçar, a importância da intervenção precoce. Eu não vou entrar na questão dos tratamentos hoje, porque isso cabe outra live, né? Mas existem tratamentos que são evidências científicas, e é esses tratamentos que a gente precisa buscar. E eu falo esses porque existem alguns tratamentos que não têm evidência, que são divulgados e que nem sempre faz bem para as crianças. Então, gente, busque sempre o que tem evidência científica, o que está dando certo e que tem resultado na ciência disso, para não correr risco com a criança e para a gente também proporcionar a essa criança uma qualidade de vida. Carmen, você conseguiu? Vou deixar você falar um pouquinho. Gente, perdão quem estiver entrando aí. A internet aqui em casa ficou um pouco instável. Isso tudo que a Carla
colocou é importantíssimo, porque, como ela bem disse, até os 3 primeiros anos de vida da criança é o boom do desenvolvimento. Então, ela adquire nesses 3 anos mais do que nós adquirimos em toda a nossa vida, né? Então, nós adquirimos o andar, o falar, o pensar, existem hierarquias para esse desenvolvimento. Então, o andar puxa aí a questão da fala, que puxa e organiza a questão do pensamento. Tem a questão que a Adriana colocou da queda dos dentes, onde o cérebro, o organismo está sinalizando que agora eu posso puxar um pensamento mais abstrato, não é? Porque até então a questão é muito concreta, se nós pensarmos na alfabetização, não tem nada de natural, não é? Então, assim, foi algo criado pela humanidade. Então, você está puxando e trabalhando com características ali que você vai ter que explorar imensamente, e a cabecinha da criança tem que estar pronta para isso. Então, não pensarmos assim, como que se impacta na sala, não é? Assim, imensamente. Então, toda criança que tem esse atraso do desenvolvimento, como a Carla bem colocou, e que isso não foi visto, percebido para ser olhado e estimulado, porque tudo tem solução. Talvez não vai chegar no nível que se deseja dos atípicos, no mesmo patamar, mas vai sair daquele lugar que a criança se encontra. Então, com os estímulos corretos, igual bem pontuou, com as evidências científicas, com os tratamentos e as terapias corretas, as crianças dão um salto qualitativo no desenvolvimento, seja emocional, seja motor, seja linguístico e cognitivo muito grande, muito grande. Então, se nós formos falar da experiência que a Carla tem, até como mãe atípica, pelos casos que ela já acompanha, de crianças, né, nível 3, que vai para nível 2, que vai para nível 1, são graças a esses tratamentos. E na escola isso é fundamental, porque impacta na interação social, no brincar com os pares, se conseguir se conectar, né? Então, isso traz uma alegria para a criança imensa. Pensa naquela criança que não consegue, está doida para brincar, mas ela não consegue se conectar com o colega de sala. Em vez dela conseguir aproximar, meio que espanta. Então, isso é uma dor, é um sofrimento. Então, assim, todos esses cuidados, assim, são extremamente importantes estarem se observando. Então, assim, a criança que, nesse primeiro momento da infância, igual assim, não é algo tão determinante, assim, igual a Adriana tinha colocado, o contato visual. Mas é algo importante a ser observado. Questão sonora, você está chamando o nomezinho, a criança pequenininha, ela já começa a identificar o nome dela. Então, se você chama, ela ainda não fez essa conexão, que esse nome lhe pertence, e fique alheia. Ou então, está lá pequenininha, brincando, mas ela não interage com o outro que está perto, ela fica no mundinho dela. Essas questões são todas muito importantes observadas, porque é nessa percepção que algo pode não estar caminhando bem, ou algo não pode estar caminhando dentro do esperado, que a intervenção faz toda a diferença. Né? Adriana? Seu áudio está fechado, amor. Deve estar fechado. Eu comentei com as pessoas, né, no momento que você caiu, um pouco da sua experiência de sala de aula, a observação da importância do olhar do professor. Eu acho que seria interessante você, como a expertise que você tem, talvez de reforçar essas questões para as pessoas, porque você está ali, né, no chão da sala de aula, vê muito bem como que isso acontece. Conta para as pessoas como que você percebe como professora está ali no processo de fechamento da alfabetização, né? De acordo com a BNCC, como que isso fica muito claro para você quando as crianças elas apresentam sinais e da importância da família acolher a palavra do professor.
Nossa, e isso vale não só para criança com autismo, né, mas com qualquer demanda de aprendizagem, não é? Então, assim, eu falo que não precisa do professor ter nenhuma especialidade, não. Com o passar do tempo, a gente fica tipo igual olheiro de futebol, né? Quem corre, quem está seguindo na linha ali para marcar o gol e quem está ficando para trás. Então, assim, nós pensarmos na questão do TEA, que traz comprometimentos mais severos, tanto na linguagem, interação social e comportamento, essa questão da percepção de como essas questões estão se manifestando no desenvolvimento da criança, quanto mais precocemente possível é detectado, é direcionado e é tratado, faz uma diferença imensa no desenvolvimento da criança. Então, eu já tive autistas que, apesar de ter uma certa estereotipia, mesmo como a Carlinha colocou, a colalia, ficava repetindo, ele tinha um raciocínio muito bom, ele acompanhava a aula muito bem, estava praticamente sendo alfabetizado. Mesmo sem. E aí você vê assim que fica sendo um esforço de cada um, mesmo sem estar fazendo todas as intervenções necessárias. Então, assim, porque nós lidamos também, né, com uma questão de saúde pública, uma questão de planos de saúde, nós lidamos com a questão, né, de atendimentos particulares, quem tem mais condições e pode ter acesso. Então, assim, fica que é o esforço da mãe, né? Aqui entra literalmente a mãe, o pai, que é alinhado, percebe, e aí fica esse olhar também que nós temos que ter para a questão dos pediatras. Tem muitas famílias que confiam piamente no que o pediatra fala, né? Como se ele fosse um papa do desenvolvimento. Gente, na sua grande maioria, ele vai entender de doenças. Então, se o olho está inflamado, se a garganta está inflamada, se o ouvido está inflamado, se está dentro do peso, se está dentro da altura, se está dentro do tamanho, ele vai fazer essas observações. Ele não vai ter a percepção que nós, professores, temos ali todo santo dia com aquele indivíduozinho na sala e que está lá caminhando ou tropeçando, em 30, 40 minutos de uma consulta. Então, assim, não se apegar à validação de um pediatra para falar sobre o seu filho. Então, assim, vai essa observação, ouve o que o professor está falando, o que a escola está colocando, observa o nível de sofrimento, porque isso causa um sofrimento na criança. É evidente, ela não está acompanhando, ela está tendo problemas de relacionamento na escola, com os pares, ou ela está tendo uma agitação, uma agressividade muito grande. Porque, por exemplo, às vezes o nível 1, nível 2, dependendo da situação, ficam mais alheios. A Carla pode até depois pontuar isso. A questão, quando é o nível 3, como é algo mais severo, fica mais característico, mais evidente, aí as conduções, os tratamentos, aí a família acorda que tem algo que realmente não está caminhando bem. Mas às vezes o nível 2, a criança ainda tem mais autonomia, vai levando, fica naquela fala, é no tempo dele, isso daí vai dar certo. Minha conexão aqui não tá boa, tá, gente? Minha imagem fechou. Aí, Voltou? Voltou. Aff. Então, assim, até essa observação cuidadosa, sensível, porque não tem essa do tempo do sujeito, não. Tem o que é esperado para ele alcançar até 2 anos, 3 anos, 5 anos, está dando conta de quê? E quanto mais ficar para trás nesse processo, mais prejuízos vai ter. Tem a questão da neuroplasticidade, que o cérebro nosso é uma caixinha de milagres, como eu costumo dizer. Com certeza, né? Não existe limitação. Mas tem as épocas certas, né? Tal das podas neurais, né? Então, assim, imagina, até os 8 anos, o cérebro está assim, bum, para a alfabetização. Ali, toda a questão neurológica da criança está capacitada, está aberta para isso. Eu não estimulei adequadamente, se for capengando, possivelmente mais tarde a criança vai poder ser alfabetizada? Vai. Só que com mais lentidão, com um pouco mais de dificuldade, porque não foi na época certa. Então, esses cuidados, essa atenção aí tem que ser constante.
porque o desenvolvimento nosso enquanto ser humano é para a vida, não é? Não é só naquela faixa etária ali. Então, qualquer prejuízo que se cristalize, consolide ali, porque não foi tratado, não foi diagnosticado, ele vai acompanhar, né, na adolescência, na fase adulta, e aí fica aquelas, às vezes, aqueles adultos, né, tidos como esquisitos, mas é porque não houve uma intervenção. Aí caiu de novo. Fechou. É. Bom, então, gente, com a fala da Carmen, eu acho que a gente pode ir concluindo o seguinte: se houve observação de algum sintoma, não espere, procure ajuda. Né? Essa live ela não tem a menor intenção de diagnosticar ninguém. Nós não estamos aqui para diagnosticar, nós estamos aqui para ajudar, trazer luz e trazer clareza. Alertar, né, Adriana? Alertar. E em relação a essa questão, eu queria trazer. Só um momento. Eu quero trazer um vídeo, um depoimento de uma mãe que eu acompanhei o filho, tinha 2 para 3 anos, antes até de conhecer a Carla. Então, isso tem mais de 10 anos, talvez uns 12 anos, e da importância do olhar do educador. Algo também que eu acho interessante abordar é que na equipe havia divergência entre a questão é autista ou não é autista, a gente fala com a mãe que é para poder procurar ajuda ou não fala. Algumas pessoas achavam que era do desenvolvimento. Mas eu como coordenadora, aquilo que estava me chamando a atenção, eu acabei orientando a mãe. Então, vou trazer aqui para ilustrar o que a gente está dizendo. Meu nome é Alessandra e vou contar um pouco sobre a minha experiência de início do autismo do meu filho. Ele estudava no Colégio Santa Maria e a coordenadora Adriana levantou a suspeita a respeito do diagnóstico de autismo. E ela me trouxe leveza, companheirismo, segurança para tratar sobre o assunto. Então, ela me orientou a procurar profissionais, psicólogo, terapeuta, fonoaudióloga, e assim eu fiz. Graças a Deus por essa intervenção da Adriana, hoje meu filho tem 12 anos, é uma criança alfabetizada, um autista no nível 1, e ele acompanha a turma. Então, a intervenção da Adriana foi de extrema importância para o desenvolvimento do meu filho. Então, gente, o Alma que Ensina está aqui para caminhar com vocês nessa perspectiva de acolhimento, de entendimento, de ajuda e orientação. Se essa live fez você se lembrar de alguém que precisa aprofundar, por favor, compartilhe. Alma que Ensina está para trazer informação, acolher e orientar os melhores caminhos. Domingo que vem a gente se encontra aqui novamente e até a próxima. Como sempre, às 19h30. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês, gente. Boa noite. E, por favor, não deixe as oportunidades passar. Na dúvida, faça intervenção, procure um especialista, porque o tempo não volta. Até semana que vem. Exatamente. Até semana que vem.